Absurdo em dose dupla. Essa história da situação da seleção equatoriana com Gonçalo Plata tem os dois lados. Vamos falar sobre isso. Mas é puramente um absurdo em dose dupla. Preocupação com os craques. E pode afetar para o Mundial de Clubes. E a preparação visando o jogo que pode nos dar a liderança do Campeonato Brasileiro. Então, sem mais delongas, vem nação rubro-negra. Bom, o Flamengo ontem deu folga para os jogadores e hoje começou a preparação visando o jogo contra o Fortaleza no domingo. Jogo este que pode nos dar a liderança do Campeonato Brasileiro. Seria o cenário perfeito, ideal. Vencemos o Palmeiras no final de semana, no sufoco. Conseguimos a nossa classificação para a próxima fase da Libertadores da América e para pararmos e irmos para o campeonato, para a Copa do Mundo de Clubes, nada melhor do que fechar a 11ª rodada na liderança do Campeonato Brasileiro. Para que isso aconteça, o Flamengo precisa vencer o Fortaleza no Maracanã e o Palmeiras não pode vencer o Cruzeiro no Mineirão. O Flamengo venceu por qualquer placar e Palmeiras não venceu o seu jogo, o Flamengo, antes de embarcar para o Mundial, se torna líder do Campeonato Brasileiro. É tudo que a torcida deseja. Só que para esse jogo podemos ter uma baixa aí, que é o Gerson. Isso mesmo, o jogador foi para o sacrifício no jogo contra o Deportivo Táchira, no meio da semana, e provavelmente aí não jogará contra o Fortaleza. É esperado aí a participação de Matias Vinha para ser relacionado para a partida e a presença de Eric Pulgar. Então a gente torce aí para que isso possa vir a acontecer, que seria fantástico. Saindo do jogo do Fortaleza, a outra preocupação é de Nico de la Cruz, isso mesmo. O jogador aí tinha mais ou menos o planejamento para estar na estreia aí do Flamengo na Copa do Mundo ou no Super Mundial de Clubes, conforme queiram. Porém, as notícias já deixaram o torcedor com a pulga atrás da orelha, a declaração do Felipe Luiz na entrevista coletiva após o jogo do Táchira. E aí hoje o médico do Flamengo, Fernando Sasaki, falou que é esperado aí, ou pode ser para a primeira ou pode ser para a segunda partida segunda partida no Mundial. Isso tudo porque a lesão do Nico não foi uma coisa simples. Desculpa. Não foi uma coisa simples, né? E ele está sendo preparado justamente para isso aí. Falando de Mundial, falando de Nico, o Flamengo aí, por causa da data FIFA, mudou o cronograma. Antes estava preparado aí para viajar para os Estados Unidos no dia 10, porém agora vai viajar no dia 11. Aí todo mundo viajando aí para o início da disputa do campeonato da Copa do Mundo. O Flamengo estreia no dia 16 contra o Esperance da Tunísia. Isso mesmo. Bom, o vídeo de hoje vai ser curto, né? Vamos falar aí sobre o absurdo que aconteceu da seleção equatoriana, só que tem em dose dupla. O absurdo é, Gonçalo Plata há quanto tempo está fora da partida? Está fora da partida sem jogar pelo Flamengo desde o jogo contra a LDU de Quito, lá em Quito, na altitude. Desde então o jogador não entrou mais em campo pelo Flamengo.
O Flamengo vem tratando o jogador com edema ósseo, sem forçar situações para que não tenha complicação, pois a seleção equatoriana, sem autorização do Flamengo, vai com um médico e um fisioterapeuta na casa do jogador, faz um procedimento no joelho do jogador para antecipar a volta do jogador, porque a seleção equatoriana conta com o jogador para as eliminatórias. O Flamengo não pode fazer nada se o jogador é convocado, porque é data FIFA. O Flamengo mandou um e-mail comunicando, falando da situação do jogador, e a seleção equatoriana, por sua vez, não comunicou ao Flamengo. Não vai acontecer nada. Isso é certo, não vai acontecer nada. Só que aí entra o segundo absurdo. E esse, a meu ver, o Flamengo tem que tomar uma postura. O segundo absurdo é: quem paga os salários dos jogadores? No caso do jogador em questão, Gonçalo Plata. Quem que paga o salário? É o Clube de Regatas do Flamengo. O jogador não vem jogando no Flamengo. Por quê? Por causa do tratamento. Então foi o médico e um fisioterapeuta no apartamento dele e fez um procedimento no joelho dele, e ele autorizou e ele deixou. Ele não respeitou o Flamengo. Ele não respeitou o clube, o qual paga o salário dele, os vencimentos dele mês a mês. Ah, mas ele pode ficar de fora da convocação da seleção. O que vale mais a pena? Você ficar de fora de uma convocação onde está vendo que o país está pouco se lixando se você amanhã vai entrar em campo ou não? Ou você vai respeitar o que o clube está te pagando ali mensalmente onde você tem contrato? Então o Flamengo tem que tomar uma postura, e também, não sei se pode, aí eu não entendo das leis ali do futebol e tudo mais nesse sentido, mas se puder tem que multar o jogador também, tem que cobrar o jogador, porque o jogador não podia ter deixado isso acontecer. Ah, mas ele pode ter sido coagido, independente, o jogador não poderia deixar. O jogador é responsável tanto quanto. Se o Flamengo não colocou o jogador para entrar dentro de campo, é pensando no bem-estar e na saúde do atleta. É no bem-estar e na saúde do atleta. Aí, o atleta vai jogar na seleção do Equador. Depois do procedimento para diminuir a dor, não sei o que foi feito lá e tudo mais direito. Aí o jogador entra em campo, se machuca. Fica não sei quantos meses fora. Ah, mas é a seleção do Equador que vai pagar. Ah, porque tem o mecanismo lá da FIFA, que se acontecer jogando para a seleção, a FIFA junto com a federação do país do jogador paga o salário dele. Mas e o ganho técnico? Quem que perde? E a parte técnica? Quem que perde? Isso eles vão pagar também? Isso o jogador enxergou o clube? Não, mas ele tem que ir para a seleção dele. Porque é o sonho de todo jogador, sim. Mas a seleção está mostrando que ela está se preocupando com o bem-estar dele, com a saúde física dele, do corpo do jogador. Está preocupado em ver o que ele vai render para ela. Então o Flamengo tem que cobrar sim o atleta. O atleta ele não é inocente nessa história. Se ele aceitou fazer, ele sabe das consequências. E ele, se aceitou o médico do Equador, junto com o fisioterapeuta, ou quem quer que seja, dentro da casa dele, ele devia ter comunicado ao Flamengo. Se o Flamengo não está sabendo, não faça nada. Mas ele simplesmente foi lá e fez. Então o Flamengo também tem que cobrar o jogador. Foi um absurdo o médico, a seleção equatoriana fazer o que fez. Mas para mim, ao meu ver, é pior ainda a negligência do jogador em aceitar não comunicar ao clube, o qual paga o seu salário mensalmente, que até agora não colocou para forçar nenhum tipo de situação, para não ter um prejuízo lá na frente. Não falo prejuízo financeiro,
nem o técnico, é ver o jogador parado aí, machucado por mais tempo. E aí vem a seleção do seu país, lá o responsável pela seleção do seu país vai, faz, ele aceita numa boa. Então ele não está respeitando a instituição que ele tá jogando. Então ele não está respeitando a instituição que ele representa. Então nesse caso também, não pode ter uma punição em questão de multa, fazer alguma coisa. Cabe o treinador então saber e enxergar que ele está nem aí, nem um pouco se preocupando com o clube de regatas do Flamengo. E aí o treinador vai e continua dando moral para o jogador. Então, isso tem que ser olhado. Não pode dar uma multa pelo que foi feito. Então cabe o treinador também cobrar o jogador. Colocar ele no banquinho de reserva, deixar lá por um bom tempo. Mas o Felipe Luiz falou que ele é um jogador importante para o esquema. Está mostrando que é tão importante para o Flamengo que nem se preocupa com o Flamengo. De tão importante que é. Será que está tão comprometido assim com o clube de regatas do Flamengo, o jogador? Será? Fica aí o questionamento. Se inscreveu, ativou o sininho das notificações, comentou, compartilhou? Senta o dedo no like, dá essa moral pra gente, pro nosso crescimento aqui no canal. Não custa nada. E para quem já é inscrito, muito obrigado por fazer parte desse sonho e projeto. Mas não deixe de comentar, compartilhar e sentar o dedo no like. Um beijo no coração de todos, saudações rubro-negras.